Tem um versículo, Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 19. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi, da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-os com pano e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Amém? Maria, gente, ela era uma adolescente, como qualquer outra da sua idade. Ela não fazia ideia do que iria acontecer. Ela recebeu a instrução do anjo e, como uma garota temente a Deus, o que ela fez? Ela obedeceu. O autor dessa primeira música que vamos cantar cria uma conversa imaginária com a adolescente Maria. Ele pergunta: Maria, você sabia que esse bebezinho um dia vai andar sobre as águas? Maria, você sabia que o seu filho vai salvar os nossos filhos e as nossas filhas? Maria, você sabia que esse bebê que você carrega no seu ventre é o Senhor de toda a criação e que um dia Ele vai governar sobre todas as nações? Maria, você tem noção de quem você está segurando em seus braços?
did you know that your baby boy will one day walk on water? Did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will come restore his hand? Did you know that your baby boy will walk where angels trod? When you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. It's the great I am. It's the great I No Salmo 95, Davi faz uma convocação para que adoremos ao Senhor Deus. Ele diz: vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Essa é uma noite muito especial, por isso agora eu convido todos vocês a ficarem de pé para a gente adorar o nosso Deus.
nosso Senhor. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso. Vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Ao único que é digno, ao único que é digno, ao único que é digno, o Cristo, ao Senhor, ao único que é digno, ao único que é digno, ao único que é digno, o Cristo Senhor. Adore ao Senhor. Diga a Ele o quanto Ele é importante para você. Glória a Deus. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Ó, vinde, fiéis, triunfantes, alegre, de
é digno. Senhor, ao único que é digno, ao único que é digno, ao único que é digno, o Cristo, Senhor, Ao único que é digno. ao único que é digno, ao único que é digno, ao único que é digno, o Cristo, Senhor, a Deus. a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, o Cristo, Senhor, A Deus toda a glória. a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, o Cristo, Senhor. Amém. Amém. Que a Deus seja toda a glória, toda a honra, toda a exaltação. Ele é digno. Amém. Amém. Boa noite. Pode sentar um pouquinho, fazendo favor. Nós podemos adorar ao Senhor de diferentes maneiras. Uma das mais importantes é entregando ao Senhor um pouco daquilo que Ele mesmo nos dá. Todas as coisas vêm de Deus. É Ele que dá a semente. É Ele que manda a chuva para regar o solo. É Ele que faz as plantas e faz o nosso trabalho crescer e prosperar. E é Ele quem nos ajuda na colheita. O apóstolo Paulo escreveu a seguinte carta à igreja de Corinto: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Num instante, o Criador de todas as coisas, Ele estava presente no meio de nós. E tudo aquilo que foi criado se conteve dentro de um bebê. E nesse momento, reis se prostraram diante dele, anjos cantaram em louvor a ele. E naquele momento em diante, toda a humanidade teria um momento, teria algo muito especial, que é a salvação que foi nos dada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E porque Ele fez tudo por nós, porque toda a obra foi consumada,
na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós podemos dar graças a Deus pelas nossas vidas, por tudo que nós somos. Nós podemos nos voltar ao Senhor com coração grato, por tudo aquilo que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele nos dá e por tudo aquilo que Ele tem feito, faz e continuará fazendo em nossas vidas. É graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem adoramos, a quem nos curvamos, a quem entregamos as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos desejos, anseios. A Ele que nós rendemos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E que, como o texto de Paulo diz, que nós possamos realmente ter um coração generoso para semear na obra do Senhor, semear em oração, semear em amor ao próximo, semear em dízimos e ofertas, e que nossa vida seja completamente invadida e inundada pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós somos gratos a Ti, porque naquela noite especial, Tu enviaste o Teu único Filho aqui na terra. Nós Te agradecemos pela vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos, como Teu povo, como os Teus filhos, dizer que nós amamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós rendemos nosso culto, nossa oração, nossos pensamentos e a nossa vida diante do Senhor, como uma oferta de sacrifício vivo, e que o Senhor mesmo seja toda a consciência que habita em nós, seja toda a alegria que habita em nós, seja todo o sustento que habita em nós, para que nós creiamos que tudo que precisamos está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa noite seja mais uma noite que nós possamos juntos, como Teu corpo, louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus e Salvador, com os nossos cânticos, nossas orações e as nossas ofertas diante do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em todo o tempo. Amém. Amém. Oh, vem, Emmanuel.
celestial. Cantai, cantai, Emanuel, virá-te, ó Israel. Cantai, cantai, Emanuel, virá-te, ó Israel, virá-te, ó Israel. Quem é o pequeno a repousar nos braços de Maria, a quem os anjos vêm cantar os hinos de alegria. Porque tão pobre fora então a sua estrebaria, é que ao pobre pecador o verbo a paz traria. É Jesus o Senhor dos céus, seu divino amor nos trouxe paz. É o herdeiro do eterno Deus, que perdão e graça nos traz. É Jesus o Senhor dos céus, seu divino amor nos trouxe paz. É o herdeiro do eterno Deus, que perdão e graça nos Trazei a Ele o coração, prostrai-vos reverentes aos pés do Rei, que a salvação nos trouxe eternamente. É Jesus o Senhor dos céus, seu divino amor nos trouxe paz. É o herdeiro do eterno Deus, que perdão e graça nos traz.
Certo dia o apóstolo Paulo estava escrevendo aos filipenses, aos moradores da cidade de Filipe. Ele estava os ensinando a como viver depois de conhecerem a Jesus Cristo. E ele disse o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, Ó linda noite em que Cristo nasceu. estava o mundo pecador errante, Até que Cristo a terra apareceu. As almas gozam nova esperança em clara aurora, nova luz se ergueu.
Na semana passada, a gente começou a falar sobre Jesus, nessa minissérie que nós estamos chamando de Simplesmente Jesus. E eu comecei dizendo que eu não entendo, de verdade, do fundo do meu coração, estou falando para vocês, eu não entendo como alguém, qualquer que seja a pessoa, como alguém pode não aceitar ou rejeitar os ensinos de Jesus. De verdade, eu estou sendo muito honesto com vocês, não é porque a gente está numa igreja e eu sou pastor, mas eu realmente não entendo como que alguém pode rejeitar os ensinos de Jesus. O que eu entendo, que eu posso até concordar, é que assim, muito mal foi feito em relação aos ensinamentos de Jesus. E eu disse na semana passada que eu atribuo isso à religiosidade e não exatamente ao que Jesus veio nos ensinar. Homens que começaram a tomar a frente de movimentos e criaram religiões, seitas e inventaram todo tipo de nome, começaram a ensinar coisas que não era exatamente o que Jesus tinha dito. Isso ao longo da história, já se passaram 2000 anos. Então, por isso, eu consigo entender que algumas pessoas estejam confusas em relação a isso. Ela pode até pensar, puxa vida, eu não gosto desse negócio de Jesus, porque eu vi isso, eu ouvi falar aquilo, eu fui magoado por isso, ou por alguém assim, ou assado. Então, o que nós viemos anunciar aqui nessa igreja, e o que eu tenho falado nesses 2 últimos domingos, e eu quero continuar falando hoje com vocês, é que a boa nova era boa nova. Não tinha contraindicação. Era coisa boa para você, para a sua vida, para a minha vida, para o crescimento e para o aperfeiçoamento de cada um de nós. Então eu li na semana passada que João, aquele discípulo mais próximo de Jesus, aquele chamado o discípulo amado, eu li um trecho que eu quero reler com vocês, quando João relata os acontecimentos da chegada de Jesus. E como eu disse semana passada, João já era um homem maduro quando ele escreveu isso, então ele é muito profundo nas palavras, mesmo que poucas palavras. Diz assim, João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Quer dizer, Deus viu que a gente precisava de ajuda e tomou a iniciativa de resolver essa separação, esse muro que havia entre nós e Deus, causado pelo pecado, enviando Jesus. Então, nessas palavras de João, já tem muita coisa embutida aqui nisso. Mas ele apresenta Jesus de uma forma muito impressionante, e nas próximas palavras dele, ele diz que Jesus veio cheio de 2 coisas muito importantes. Jesus veio cheio de graça e de verdade. E eu disse semana passada que Jesus não veio com 50% de graça e 50% de verdade. Jesus veio com 100% de verdade, 100% de graça. O que isso significa? Significa que Deus, através de Jesus olhou para você, olhou para mim e falou assim: sim, Paulo, você é um pecador. Verdade, 100% verdade. Mas eu vim para morrer por você. 100% graça. Esse era o ministério de Jesus. Então essa palavrinha, graça, ela tem muito significado para nós. Não é à toa que essa igreja chama Capela da Graça. Porque essa palavra descreve a essência do que Jesus veio nos ensinar. E recentemente eu vi uma comparação, um pastor falando sobre graça, e ele usou um exemplo que eu fiquei meio em dúvida, mas eu vou compartilhar aqui. Ele disse assim, que a graça é como se fosse o óleo do motor. Tá, aí eu pensando como compartilhar isso para vocês, eu falei assim, eu preciso usar de graça, porque tem muita mulher na igreja que não sabe nem o que é motor, nem o que é óleo, nem sabe que um precisa do outro.
A minha mesmo não lembra nunca de trocar o óleo do... Então, eu inventei um outro negócio aqui. Eu vou usar um outro exemplo, que é isso aqui. Eu não sei se alguém tem isso aqui em casa. Tem uma marca mais famosa que essa, mas estava muito caro, eu comprei essa aqui. Isso aqui é um óleo lubrificante em spray, que a gente usa para desengripar as coisas que estão atritando. Por exemplo, se uma fechadura, né? Aquela fechadura, a chave não está rodando direito, você pega esse sprayzinho de óleo, deixa eu virar a marca aqui que eu não estou ganhando nada. Você aperta um pouquinho desse óleo ali na fechadura e às vezes a chave já funciona na hora. Ou quando uma porta está rangendo, né? Aquela porta que faz aquele barulhão, você vai lá, joga esse olhinho naquela engrenagem e desengripa, né, a linguagem masculina, mas ela deixa aquilo ali macio, né, acaba com o barulho, acaba com aquela barulheira. Então, a graça é mais ou menos como um óleo que você usa nos seus relacionamentos. A graxa reduz o atrito, a graça também reduz o atrito. Quando a graça é compreendida, aquela graça que nós já entendemos, eu falei semana passada, a graça que é recebida de Deus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus pelos meus pecados, quando eu entendo isso e aceito e recebo essa graça, eu cumpri metade do que Jesus programou. Eu entendi a graça, eu fui perdoado e eu comecei uma nova vida. Mas o próximo passo é eu aplicar essa graça nos meus relacionamentos, compartilhar essa graça. E aí você pode se perguntar, onde que eu devo compartilhar essa graça? Quem que precisa de graça? Eu vou dar um exemplo de um lugar que eu conheço, que tem muita gente que mente, tem muita gente que come além da conta, tem muita gente viciada em bebida, viciada em remédio, tem gente que trai, tem gente que engana, tem gente que assiste pornografia, tem gente que engana, passa a perna no outro. Sabe onde é esse lugar? Esse lugar é conhecido como igreja. E algumas vezes, família. Então, quando você ficar em dúvida onde que eu posso exercer essa graça, é aqui, agora e aonde você estiver. É assim que Jesus planejou. A graça é para ser compartilhada com a pessoa que está mais próxima de você, aquela que está do seu lado, aquela que dorme na sua cama, aquela que acorda na sua casa, aquela que trabalha numa mesa do lado da sua, é com ela que você deve compartilhar essa graça. Então a graça, ela habilita pessoas que são muito diferentes a conviver sem se destruírem. A graça habilita pessoas que são muito diferentes a conviver sem se destruírem. É o sprayzinho daquele relacionamento que está engripado, daquela pessoa que você não gosta muito. A graça habilita você a conviver e a se dar bem com as pessoas que que são muito diferentes de você. A graça permite que pessoas que não gostam uma da outra passem a gostar uma da outra. A graça permite que pessoas que não gostem uma da outra, não vou com a cara daquela pessoa, a graça de Cristo em você, se você entendeu a graça e compartilha essa graça, ela te habilita a se dar bem com qualquer pessoa. Claro, você não vai ser o melhor amigo de todas as pessoas, mas a graça faz isso. A graça permite que pessoas que nem têm tanto assim em comum, se unam e promovam algo extraordinário. E isso também é chamado de igreja. Nós não temos tudo em comum, nós temos gostos diferentes. Você se veste de um jeito, eu me visto de outro, você gosta de esporte, o outro não gosta de esporte, você gosta de TV, o outro não gosta de TV. Somos pessoas diferentes, mas a graça permite que, unidos, a gente faça algo extraordinário.
para o mundo, para a cidade, para a sociedade. Isso que a graça faz em nós. Então, por que que alguém acha que ser um seguidor de Jesus pode ser uma coisa maçante, chata, desinteressante? Se tudo que Jesus ensinou, se tudo que Jesus falou, é para aproximar os corações, aproximar as pessoas, trazer relacionamentos, fazer com que as pessoas se amem, que cuidem uma das outras. O que aconteceu nesses 2000 anos com as boas novas? Por quê que tem gente que não entende isso? Eu, mais uma vez digo, eu acho que é uma questão de religiosidade. Porque Jesus, quando ele esteve entre nós, o maior problema que ele teve, que ele enfrentou, o maior embate de Jesus, não era com os demônios, era com os religiosos. Não sei se você sabe disso. Então, mas Jesus veio apresentar essas boas novas. Ele era as próprias boas novas. E eu quero ler uma passagem que está lá em Gálatas, que fala sobre isso, para quem que deve ser estendida essa graça. É o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas no capítulo 3. O apóstolo Paulo fala assim, olha, que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. É bem simples, mas vamos gastar um tempinho para a gente entender isso. Olha, o primeiro passo, quando você aceita a oferta, as boas novas de Deus, recebe essa graça, você passa a ser chamado de filho de Deus. O segundo passo é você se revestir de Cristo. O que é se revestir de Cristo? Cada dia mais eu procuro ser mais parecido com Jesus Cristo. É esse que é o ministério pessoal. Mas Paulo, ele deixa mais claro ainda, assim, que a gente não pode ter distinção entre as pessoas. Ele diz assim, olha, não há mais, depois do sacrifício de Jesus, não há mais judeu, nem grego, nem argentino e brasileiro, palmeirense e corintiano, não há mais distinção entre pessoas, não há mais escravo, nem livre, patrão, empregado, gente rica, gente pobre, não há mais distinção entre pessoas, homem nem mulher, e naquela época havia uma diferença brutal entre homem e mulher. Com essa graça, com o que Jesus enunciar as boas novas, são para todas as pessoas, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que isso quer dizer? Que se a gente entendeu isso, se a gente pratica isso, se a gente coloca isso em prática, nós nos tornamos herdeiros das promessas de Deus. Todos nós, sem distinção de pessoas, sem diferença entre uma pessoa e outra, independente da raça, cor, sexo, seja o que for. Agora, o que nós precisamos ser conhecedores dessa verdade que Jesus, dessas boas novas? Na realidade, eu gostaria de desafiar vocês aqui, a partir de hoje, vocês sejam as boas novas de Deus para a nossa sociedade. Alguém pode falar um amém assim? Meu pai, sei lá, está ouvindo? Eu queria que todos nós pudéssemos ser as boas novas de Cristo. O que significa isso? É ser cheio dessa graça e compartilhar essa graça, usar isso aqui, o tempo todo, Nem sempre a pessoa que está do seu lado, a pessoa que trabalha com você, vai ser a pessoa mais legal do mundo, mas com a graça de Jesus em você, e você compartilhando isso, você estreita os relacionamentos, a coisa passa a ficar mais agradável, você convive melhor, você fica melhor. Você sabe, do meu ponto de vista, sabe aonde eu mais preciso jogar isso aqui, simbolizando a graça? Em mim mesmo. Sabia? Eu sou muito cruel comigo. Eu tenho a tendência de ser perfeccionista, e isso é horrível.
eu sou muito cruel comigo, eu preciso ser lembrado dessa graça, eu preciso desse óleo em mim mesmo, para eu ser um pouco mais generoso comigo mesmo. E aí, se eu estou comigo, eu sou com as pessoas também. Então, meu desafio para vocês é esse, que a gente seja as boas novas. Eu quero terminar lendo uma outra passagem que João também escreveu, relatando o que Jesus estava falando ali diante dele. João não foi alguém que ouviu falar de Jesus, ele estava lá, ele é uma testemunha ocular. Então João escutou Jesus falando assim, e talvez até você já tenha escutado, pelo menos a primeira parte, Jesus falando assim: olha, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros. Qual o modelo? Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Bonito isso, né? Se você é cristão, se é seguidor de Jesus, você fala, isso aí eu já sabia, pastor, isso aí eu já... Beleza, já sabia. A questão não é você saber, a questão é você praticar. Praticar. Assim como eu fui amado, assim como de graça eu fui perdoado, eu posso amar o próximo. Eu posso me amar e posso amar o próximo, as pessoas que estão ao meu redor. E aí Jesus diz uma coisa importante para aqueles que gostam de se gabar do seu conhecimento, do seu estudo, são doutores, teólogos e mestres em divindade e tal. Jesus fala assim: olha, você quer saber mesmo a verdade? Você quer saber se você é um seguidor meu? É o versículo seguinte, esse a gente não lê muito. Jesus fala assim: olha, com isso o quê? Amando uns aos outros, assim como eu amei, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se amarem uns aos outros. Se você não amar, você não é discípulo. Se você não estender essa graça que você recebeu, você não é discípulo de Jesus. Você pode ser um simpatizante da causa, mas um seguidor de Jesus ama, assim como Jesus nos amou. Em outra ocasião, Jesus falou assim: olha, vocês são a luz do mundo. Quando vocês entendem essa graça, quando vocês recebem, quando vocês se revestem de Jesus, vocês são a luz desse mundo. Esse mundo está em trevas. Quem não sabe disso? Que ano difícil, né? Que muitos de nós tivemos. Esse mundo está em trevas. E Jesus fala assim: olha, se você entender isso, você é a luz do mundo. Se você receber essa graça, e se você oferecer essa graça, eu fiz isso para que você ilumine esse mundo que está no escuro. Foi isso que Jesus disse. E ele diz o seguinte: olha, você não acende uma lâmpada, tem tanta lâmpada aqui, né? Adiantaria alguma coisa uma dessa lâmpada estar embaixo do palco? Então Jesus falou: olha, você não acende uma lâmpada e coloca embaixo da cama, ela tem que brilhar, tem que aparecer, a sua luz tem que brilhar. Então, Jesus diz o seguinte: vocês são a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, olha, meu desafio para você é que o seu projeto para 2020 seja o seguinte: eu quero ser as boas novas. O meu projeto é personificar as boas novas anunciadas hoje aqui. E anunciadas pelos anjos há 2000 anos. Eu quero personificar isso, eu quero ser as boas novas. Como é que você sabe que você está sendo as boas novas? Eu vou dar uma dica assim. Muita gente vai respirar, mas quem sabe seja uma motivação. Sabe como você sabe que você é as boas novas? Quando você entra num lugar e as pessoas sorriem para você. Você entra num lugar, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, e as pessoas sorriem para você. Esse é um sinal de que você é um portador das boas novas. Você é uma pessoa generosa ao perdoar, uma pessoa generosa
para amar, uma pessoa generosa para estender a mão para o necessitado. Então, assim, eu quero desafiar vocês. Vocês sabem que essa igreja aqui, a gente é muito prático, né? A gente não fica só falando de nuvenzinha e tal. E a gente é muito prático aqui na capela. Então, eu quero te dar 4 dicas práticas para você usar em 2020 na sua vida, para que você possa experimentar, tá? Eu não estou falando de você demonstrar isso para alguém, ou para a sua igreja, ou para o seu GA, para o seu grupo pequeno. Não, nada disso. A sua plateia é o Deus eterno, é Jesus, é o Espírito Santo que vive em você. Essa que é a sua plateia principal. Então, assim, é uma sugestão, se você quiser ter uma vida que flua mais, com menos atrito, uma vida onde você possa entrar num lugar e as pessoas sorriem para você, eu tenho 4 dicas para você, bem práticas mesmo. Se você quiser anotar, se quiser tirar uma foto da tela, a primeira dica é a seguinte, ó, em 2020, peça desculpas imediatamente. Aconteceu um negócio? Pede desculpa. Desculpa. Vocês não sabem o que isso resolve de problema. Não sabe o que isso resolve de problema. É que a gente é orgulhoso, né? Às vezes é difícil pedir desculpa. Para com isso. Fala assim, ó, chega. Até ontem eu era orgulhoso, até ontem. A partir de hoje, eu vou ser mais prático, mais rápido. Se eu pisar na bola, me desculpa. Dá para fazer assim em 2020? Sim ou não? Pelo menos meia dúzia vai fazer. Segunda coisa, perdoe rápido. Perdoa rápido. Alguém fez alguma coisa para você? Não fica carregando isso 3 anos sem olhar para a pessoa, sem olhar naquela direção, desviando da calçada. Para com isso. Para com isso. A Bíblia nos ensina a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não tem problema você ficar irritado, mas não deixe isso se alongar. Não deixe isso se alongar, perdoa rápido. Vai ser bom para você, se você colocar isso em prática no próximo ano. Terceira coisa, dê a preferência. O que é isso? Seja generoso. Ofereça. Ofereça seu lugar. Essa semana, anteontem, estava no mercado ali, numa fila, só que a fila fazia uma curva assim, aí uma senhorinha veio, entrou na minha frente, aí ela olhou assim, eu não vi que a fila era lá, eu falei, fica aí, senhora. Fica aí. Não é que eu seja melhor do que ninguém, não sou melhor que ninguém, mas assim, eu estou cansado de, ficar tritando, para com isso. Eu sou um novo homem, em nome de Jesus. Né? Chega, vamos mudar, vamos virar a página. Né? Dá preferência, seja generoso. Quem que deu exemplo disso para nós? Jesus. Né? Não foi lido agora há pouco? Jesus abriu mão de tudo, do reino, dos céus, para vir aqui fazer o quê? Servir. Não foi isso que Jesus fez? Jesus veio aqui servir, dar a vez, falar, olha, você é importante, faça isso, faça isso. Isso é graça aplicada na vida. E a quarta e última coisa, doe, mesmo quando isso te custar. Quer dizer, faça um pouco mais do que você faria. Faça um pouco mais do que você faria, normalmente. Anda 1 milha a mais. Seja um pouco mais generoso. Inclusive, ajudando os ministérios, ajudando pessoas. Doe, mesmo que isso te custar. Vai custar. Você oferecer ajuda para alguém, você gastar tempo com alguém que está precisando de ser ouvido. Você compartilhar um alimento para quem está precisando, vai tomar o seu tempo, vai sim. Você vai gastar dinheiro às vezes com isso, você vai investir no reino de Deus, na igreja, você vai investir em pessoas. Sim, vai te custar, mas faça isso. Faça isso, porque é isso que a graça faz em nós. Vivendo assim, meu irmão, duvido que alguém aqui vai chegar no final de 2020 e falar assim, olha, eu fiz tudo isso e não deu certo, eu faço uma aposta aqui, ó. E quem vai pagar é a Kellen. Eu duvido que se você fizer isso, se você colocar isso em prática na sua vida, meu irmão, e eu estou falando do fundo do meu coração,
E isso é uma coisa que eu quero para a minha vida também. Eu duvido que a sua vida não vai ficar mais macia, os relacionamentos mais aproximados, menos atrito, menos sofrimento, menos depressão, menos tudo de ruim. E que em 2020, quando você entre no lugar, as pessoas falam assim: olha lá quem está chegando, as boas novas. As boas novas. Sabe, as pessoas abrirem um sorriso para quando você estiver chegando. Isso não significa, meu irmão, e você já sabe disso, que a sua vida precisa estar uma maravilha, tudo certo, todas as contas pagas, você com saúde, aí sim eu vou conseguir ser portador de boas novas. Não foi assim nem com Jesus. Jesus não tinha onde dormir. Jesus comia mal, ele vivia caminhando de um lado para o outro. Não foi assim com Jesus. E ele era o portador, o primeiro e mais importante portador das boas novas. Então, não espere a sua vida estar 100% para você ser portador das boas novas. Seja agora, hoje, portador das boas novas. Porque foi isso que foi anunciado. Quando os anjos apareceram, eles disseram: glória ao Senhor, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Os pastores estavam lá no campo, no meio do campo, no escuro. Imagina, pastores, 2000 anos atrás, não tinha iluminação pública, não tinha nada, eles estavam lá talvez com uma lamparina, na escuridão, e aí apareceu um anjo do Senhor, e o que aconteceu? Quando esse anjo apareceu, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, quer dizer, a luz chegou, porque ele era portador de boas novas, e ele disse: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Vamos repetir só essa frase? Para quem que são as boas novas de grande alegria? São para todo o povo. Alguma exceção que vocês conheçam? Sim ou não? Então vamos falar de novo, vamos ler o versículo todo. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Quais são essas boas novas? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deixe essa luz brilhar através de você, nesse ano que vai começar. Amém? Use e abuse da graça em todos os seus relacionamentos, em todos os lugares que você estiver, a começar aqui mesmo na igreja. Para de ficar, sei lá, não sei se tem alguém de cara virada com alguém, mas chega, acabou, fim, the end. É uma nova vida que começa, vamos começar diferente, amém? Vamos orar então. Deus, muito, muito, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado pelas boas novas que Jesus veio anunciar. Muito obrigado, porque essas boas novas representaram o reconciliamento, Senhor Deus, dos nossos corações e corpos pecadores com o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Muito obrigado, porque essas boas novas são de que os nossos pecados são perdoados através de Cristo. E agora nós podemos nos aproximar do nosso Salvador, do nosso Criador. Que a gente, Senhor Deus, seja sábio o suficiente para receber essa graça, receber esse perdão e compartilhar isso com as pessoas ao nosso lado. Todas as pessoas ao nosso lado. A começar da nossa própria casa, nossa esposa, nosso marido, filhos, pais, na nossa comunidade, na nossa igreja, no trabalho, que a gente coloque isso em prática, esse amor que o Senhor estendeu a nós, com esse amor, como o Senhor nos amou, que a gente possa amar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Noite
por Deus, anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo, eis a luz. Sou de eterno fulgor, sol de eterno Agradecer a todos os músicos, todos os voluntários, pessoal ali do som, da luz, aos anfitriões e todos os voluntários dessa igreja que esse ano deram seus corações aqui, compartilharam essa graça com todos vocês. Muito obrigado em nome de Jesus, que Deus os abençoe. E a todos vocês, frequentadores e visitantes da capela, um feliz Natal. Amém? Levanta, abraça alguém que está do seu lado. Começa agora a compartilhar essa graça em nome de Jesus e que todos tenham um ano muito abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém?